Hoje nós vamos meditar no livro de Lamentações. Eu creio que hoje vai ser talvez a nossa última exposição nesse livro, no capítulo 5. Lamentações de Jeremias. Nós vimos durante todos esses nossos últimos encontros no livro de Lamentações, principalmente o pano de fundo do livro de Lamentações, que é um povo rebelde, um povo que constantemente era alertado pelo Senhor e não dava ouvidos aos alertas. Pelo contrário, se alegrava na injustiça. Então o juízo de Deus chegou. E como nós falamos, o juízo de Deus, o fogo santo do Senhor, ele tem uma dupla ação, por assim dizer, de consumir os não regenerados e purificar os regenerados. É isso que nós vemos na história desse povo, né, dessa época, como mesmo diante de toda essa realidade de destruição e caos, Deus reservou para si um povo eleito e manteve a linhagem santa para que a semente da mulher viesse, para que Jesus de fato nascesse e cumprisse o seu propósito. Então aqui no livro de Lamentações, essa última parte, esse último capítulo, ele é um pouco diferente dos demais no sentido da arrumação textual. Falei com vocês sobre como Jeremias, né, o autor desse livro, ele tem esse cuidado poético de organizar, de estruturar cada versículo seguindo uma ordem alfabética, a ordem alfabética do calendário hebraico. Assim é nos capítulos 1, 2 e 4. Por isso eles têm 22 versículos. São as 22 letras do alfabeto hebraico. No capítulo 3, muda um pouco a forma, mas também segue a arrumação textual. Então, a cada 3 versículos, muda-se a letra. Por isso, 66 versículos no capítulo 3. E no capítulo 5, apesar de nós encontrarmos também 22 versículos, mas não há uma estrutura sequenciada do alfabeto hebraico. E muitos estudiosos colocam esse capítulo 5 aqui de Jeremias como que uma oração do profeta intercedendo pelo povo de Deus que estava sofrendo um justo juízo na vida de alguns, uma dura repreensão. Então, que nós possamos aprender um pouco com a oração de Jeremias, como nós devemos orar pela igreja. Ontem, inclusive, nós meditamos um pouco sobre esse tema, evangelizando os evangélicos. Nós estávamos fazendo uma exposição ontem do capítulo 24 de Lucas e trabalhamos sobre esse tema, como os evangélicos, eles infelizmente têm seguido a mesma sina do povo de Deus do Antigo Testamento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje nós vemos também todo o retrato da igreja evangélica, e nós podemos falar mais propriedade aqui do Brasil, né, que é o nosso país. Todo esse retrato desse movimento evangélico, que nada tem a ver com o evangelho, se deve muito por conta desse desconhecimento bíblico da grande maioria daqueles que se rotulam como evangélicos, sem saberem o que de fato significa esse compromisso. Então, no Antigo Testamento era dessa forma também, e nós vemos aqui como isso traz a ira de Deus. A ira de Deus
O próprio apóstolo Paulo fala: a ira de Deus ela permanece sobre os filhos da desobediência. Por aqui no capítulo 5, hoje nós vamos retomar, se Deus nos permitir, vamos concluir essa exposição no livro de Lamentações. Vamos começar então. Versículo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Nossos órfãos já não temos pai. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Então, mais uma vez, Jeremias apresenta aqui agora ao Senhor tudo aquilo que ele está presenciando com os seus olhos. E é importante que a gente diga que Jeremias já havia profetizado acerca disso. Jeremias já havia dito que o Senhor não suportaria por muito tempo a maneira em que o seu povo estava se posicionando. Eu quero trazer um pouco os irmãos, mais uma vez, no livro de Jeremias, o livro que antecede o livro de Lamentações. Perceba como Jeremias, desde o início do seu ministério, ele é separado pelo Senhor para mostrar para esse povo, para o povo de Deus, a necessidade de um arrependimento urgente. Mas infelizmente o povo não deu ouvido ao alerta do Senhor por meio de Jeremias. Olha o que diz no capítulo 7, a partir do versículo 21. Só para que a gente tenha uma ideia do cenário religioso da época de Jeremias e para que a gente entenda que é muito parecido com o nosso. Muito parecido com o nosso cenário religioso. Versículo 21 de Jeremias 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Então perceba, irmãos, o fato da gente cumprir determinados rituais religiosos, como até hoje, estamos aqui numa ocasião de culto. Então, infelizmente, para alguns, o culto é apenas um ritual religioso a ser cumprido e não vai haver proveito para a pessoa que pensa dessa forma. Assim como qualquer tipo de oferta que não vem do coração, qualquer tipo de prática que de fato não venha de um relacionamento íntimo, verdadeiro e real com o nosso Salvador, é um ritual religioso morto. Versículo 23. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. E aqui a gente vê que há, dentro do texto, uma verdade que pode ser extraída muito claramente. Se nós andarmos no caminho do Senhor, tudo vai bem. Mas e se a gente não andar? O que vai acontecer? Tudo vai mal. Versículo 24. Mas não deram ouvidos. Olha a realidade. O que levou à destruição de Jerusalém, do templo, e ao cenário que Jeremias descreve no livro de Lamentações. Justamente isso. O povo não deu ouvido. Mas não deram ouvidos. Nem atenderam. Perceba, aqui é o início do ministério de Jeremias. Nós estamos apenas no capítulo 7. E Jeremias tem muitos outros capítulos, dezenas de outros capítulos. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. E só tem essas duas possibilidades. Na sua vida e na minha. Ou a gente está fazendo a vontade de Deus, ou a gente está fazendo a nossa.
E não tem como a gente fazer as duas vontades. A vontade de Deus não vai ser a vontade da nossa carne e vice-versa. A vontade da nossa carne não vai ser a vontade de Deus. Mas não deram ouvidos e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. E como a gente vê isso hoje? Cada pessoa tem uma opinião acerca de um ponto, de alguma coisa, né? Principalmente, e nós todos aqui somos testemunhas disso, como nós vivemos numa geração pós-Google, onde todo mundo sabe de tudo, porque é só jogar no Google. Então, e você não precisa nem ter um computador, você tem um smartphone. Você pega lá e abre na internet, Google, e você bota qualquer coisa. Uma enfermidade, uma lei, né? E lá vai aparecer um breve resumo daquilo. Pessoal, isso daí que você está falando é isso aqui, ó. Aí você fala assim, é isso aí. E significa o quê? Eu já não sei, mas eu sei que é isso aí. Então, é onde todo mundo conhece superficialmente acerca de tudo, mas não conhece profundamente nada. E se tem algo, se tem uma área que isso é muito perigoso, é na área espiritual. Muito mais do que em qualquer outra. Então, você pode conhecer superficialmente muitas coisas e vai até causar um determinado dano, mas nunca o conhecimento superficial vai causar tanto dano quanto na vida espiritual. Porque é preciso que você tenha um conhecimento profundo. É preciso que você saiba quem você é, o que você está fazendo, para onde você está indo, contra quem você está lutando. E todo esse conhecimento vai ser fornecido pela palavra de Deus. Por isso que o obreiro aprovado, ele tem uma marca. Ele manuseia bem a palavra de Deus. Mas é impressionante como essa verdade de manusear bem a palavra de Deus, ela tem sido deixada de lado por muitos que se contentam com o conhecimento superficial. Mas não deram ouvidos e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Por isso que a gente ouve muito na igreja essa expressão, eu acho que é assim. Na igreja a gente não tem direito de achar. A gente não deveria começar frases com eu acho. Era preciso que eu e você, diante de posicionamentos, principalmente naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual e nas nossas decisões que refletem o nosso posicionamento cristão, a gente precisava começar a frase com está escrito assim. Está escrito assim. É por isso que eu me posiciono desse modo. Porque está escrito desse modo. Jesus, quando estava combatendo com o próprio Satanás, ele usou isso. Essa arma. E triunfou. Está escrito. Mas a gente tem trocado o está escrito por eu acho. Então, por que vocês pensam que hoje existe tantas pastoras? Isso é só um exemplo, né? Para a gente se situar. As pessoas, aí é comum alguém dizer assim, mas eu acho que não tem nada a ver o fato de mulher não poder pregar e nem exercer uma liderança na igreja. Eu acho que não tem nada a ver. Mas assim, por que você pensa que você tem direito de achar alguma coisa? Deus te autorizou a achar alguma coisa? Deus pediu a opinião para algum de nós em relação a como ele deve governar a criação e mais especificamente a sua obra? Será que o Senhor Jesus não sabe como estruturar a sua igreja? E aí ele está perguntando assim o nosso conselho, aí de repente a gente diz, Senhor Jesus, eu acho que o Senhor está sendo muito machista, excluindo as mulheres de uma liderança, né? Então vamos incluir elas também. Eu acho assim que o homossexualismo não tem nada demais. Eu creio que a pessoa que adere ao homossexualismo, ele não está em pecado. Mas assim, quem te autorizou a isso?
Você está falando por quem? Com certeza não é por Deus. Porque Deus não autorizou você e a mim a falar por Ele, fora da Bíblia. A gente fala a palavra, a gente transmite a mensagem do Senhor quando é a mensagem do Senhor. Mas fora da Bíblia, eu e você não temos autorização nenhuma de falar da parte de Deus. Nós não estamos aqui para completar a Bíblia. E nem para modernizar a Bíblia. Não, tem versículos que já caducaram. A gente está em 2023, então esses versículos, eles podiam servir até, 1800, 1900, mas a gente está em 2023, século 21, vamos lá. Esses versículos não cabem mais na nossa sociedade. Eu e você não estamos autorizados a isso. Por isso que o alerta no livro de Apocalipse: ai daquele que acrescentar alguma coisa e tirar alguma coisa. Mas é impressionante isso, como os erros se repetem. A gente pega o Antigo Testamento e a gente, às vezes, assim, toma até um susto. Porque a gente fala, meu Deus, isso foi no Antigo Testamento, isso foi antes de Cristo. E o pessoal está fazendo exatamente a mesma coisa agora, mas será que esse povo não viu como Deus tratou esses que fizeram isso naquela época? Parece que e tem gente até que vai além e diz assim, porque o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus assim, muito duro. O Deus do Novo Testamento é mais tranquilo. Então quer dizer que você nunca leu o livro de Hebreus, que está no Novo Testamento. Porque o livro de Hebreus aponta exatamente o contrário. Ele diz que no Antigo Testamento o Senhor está pegando leve. No Novo Testamento ele vai pegar mais pesado. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se a gente pega o povo do Novo Testamento, eles não tinham a revelação que eu e você temos. Eles esperavam um Cristo que viria. Ensinamentos que ainda seriam dados de maneira mais clara. Mas no nosso caso, Cristo já veio. E já deu esses ensinamentos de forma mais clara. Então nós somos muito mais cobrados do que esse pessoal do Antigo Testamento, que foi tratado para muitos de forma muito dura. Pois é, a gente vai ser tratado de forma ainda mais. Foi o que Jesus falou, por exemplo, a Cafarnaum e a Betsaida. Só, você acha que foi difícil para Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com elas? Pois é, no caso de vocês vai ser pior. Porque se eles tivessem recebido o que vocês receberam, eles teriam se arrependido. No caso de vocês não estão se arrependendo. Então, quando a gente lê esse livro de Jeremias, a gente precisa entender que cometer os mesmos erros desse povo não vai trazer simplesmente uma condenação igual, mas uma condenação pior. Porque a gente tem recebido mais. Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. O que Jesus fala a respeito desse ensino? Ai daquele que colocar a mão no arado e olhar para trás. Mesmo ensino. Olharam para trás. Mas para trás? O que você acha que Jesus disse, por exemplo, lembrai-vos da mulher de Ló? O que aconteceu com ela? Vocês sabem. Então aqui no versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Olha que coisa. Como eu e você recebemos as mensagens dos 4 evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, Judas, Tiago, livro do Apocalipse, como nós
diante de tanta revelação que nos é dada, a gente ainda vai permanecer rebelde? Mas não me destes ouvidos. E o mais interessante, irmãos, é que quando Jeremias fala isso para o povo não aceita a repreensão. O povo acha que Jeremias está mentindo. O povo bate pé firme. Não, a gente não é desse jeito não, Jeremias, que é isso? Todo mundo aqui está fazendo tudo certo. Que é isso que você está falando? É assustador, irmãos, porque é exatamente assim hoje. Você exorta alguém, a pessoa, em vez de aceitar a exortação, já com 5 pedras na mão. Ou mais. Quem é você para falar assim comigo? Mamãe, a questão não é quem é quem. A questão é verdade que está sendo dito a você? Se é verdade, por que resiste? Tanta resistência hoje quando a verdade nos é apresentada. Mas não me destes ouvidos e nem me atendestes, endurecestes a serviço. Aqui é a ideia de desobediência. E fizestes pior do que os vossos pais. A igreja evangélica hoje está em uma situação aterrorizante. Se liga à televisão, à internet, e vê os programas religiosos, evangélicos, e você fala assim, não é possível que esse pessoal leia a mesma Bíblia. Não é possível. Então, é outra coisa, irmãos, que é dita. Que você se assusta. Você for uma pessoa que tem um mínimo de discernimento espiritual e conhecimento bíblico, você vai ficar assustado. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. E aqui é o Senhor preparando quem? Jeremias. Justamente Jeremias que está lá intercedendo no capítulo 5 do livro de Lamentações. Você vai dizer tudo isso para o povo, mas eles não vão te dar ouvidos. É muito parecido com a gente hoje também. Às vezes a gente quer evangelizar. Eu creio que a gente vai evangelizar esse ano. Mas é preciso que a gente guarde o nosso coração. Para que a gente não se veja frustrado. Porque não vai ser muita gente que vai dar crédito. Não vai ser muita gente que vai, de fato, entrar pela porta estreita e se propor a andar pelo caminho apertado. Chamá-los-á, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor. Irmão, está falando do povo de Deus. Mas assim, eles não atendem à voz do Deus deles, pois é. Os filisteus atendem à voz do Deus deles. Os egípcios obedecem os falsos deuses deles. Mas o povo de Deus não obedece. Não é assustador? A gente que mora numa cidade extremamente influenciada por religiões de raiz africana, percebe como pessoas desse tipo de religião, elas têm um compromisso muito maior do que a maioria de nós aqui. Elas vão para uma esquina, botar um animal morto, botar algum tipo lá de oferenda, e elas não estão nem aí se o povo que está passando acha eles ridículos. Mas a gente fica cheio de Deus. Em dizer que é evangélico, em convidar alguém, em defender a nossa fé, em se posicionar em relação ao que crê. Então, como é que a gente acha, irmãos? Como é que a gente pensa que Deus está feliz com a gente? Da forma que a gente está vivendo. Percebe como
As pessoas estão tão enganadas hoje dentro da igreja. Celebrando, mas celebrando o quê? O que você vai celebrar? Em vão me louvam os lábios, porque o coração... Então, é importante a gente celebrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Mas tem que ser de dentro para fora. Nossa vida tem que estar no lugar. É preciso colocar a nossa vida no lugar, irmãos. Versículo 28, só para que a gente possa voltar para a exposição de Lamentações. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita ao quê? Não aceita o quê? A disciplina. Não aceita. Não aceita. Mas quem é para me disciplinar? Irmãos, até hoje tem gente que tem ódio do capítulo 5 de 1 de Coríntios. O apóstolo Paulo diz, eu entrego esse jovem a Satanás. Não, tem uma coisa errada, porque não pode, isso não tem nada a ver com o amor de Cristo. Mas como não tem a ver? Você conhece o amor de Cristo? O amor de Cristo, irmãos, ele aceita a todos, mas ele não aceita a tudo. Todos que se arrependerem serão perdoados e bem-vindos. Mas se não se arrependerem, estão condenados. E a gente tem recebido uma mensagem adulterada nos nossos dias. Mesmo de pessoas que dizem pregar a verdade, se você prestar uma atenção maior, você vai ver algum tipo de adultério na mensagem. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, já pereceu. Percebam que vai acontecer anos depois, com a invasão dos caldeus, já havia sido determinado por Deus. Irmãos, a bala que acerta a pessoa, ela foi disparada tempo antes. A bala não é disparada no momento que nos acerta. Ela percorre um espaço. Ela leva um tempo até atingir o alvo, mas ela já foi disparada. O juízo de Deus é a mesma coisa. Ele já foi determinado. Versículo que eu disse a vocês, o que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. O verbo não é esse. Já está condenado. Mas a gente não gosta de falar assim, porque isso não é popular. Isso não é politicamente aceito, principalmente nos nossos dias, que se fala tanto de tolerância religiosa, e os evangélicos, eles estão amando, esse tipo de mentira que tem sido pregado em forma de um suposto amor, que não é amor. Porque o que aceita a tudo não é amor, é omissão. Então, por exemplo, o pai e a mãe que não corrigem o filho, não é porque ama, é porque é omisso. É porque corrigir dá trabalho. É porque quando você corrige, às vezes o filho vai ficar com raiva de você. E aí, às vezes, você aceita tudo. Por quê? Porque você está se omitindo. E muitos pastores andam nessa direção. Aceita tudo. Por quê? Porque senão a igreja diminui. Porque senão as pessoas ficam com raiva. Porque senão A e B se juntam. E aí, não tem aí. Amor é isso. É falar o que tem que ser dito. Nada menos. Voltando agora para o livro de Lamentações. Alguns anos se passaram e o juízo de Deus chegou. E chegou como havia sido dito, destruição. Acabou. Não tem mais tempo.
Você, não sei se você tem um relógio no pulso, né? Eu tenho. Vai chegar um dia que a gente não vai ter mais tempo. Acabou. E aí, o que você vai fazer? Por isso Jeremias está aqui agora, trazendo essa mensagem póstuma, depois da destruição. Versículo 4. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Como, quando uma nação é destruída, tudo fica difícil, tudo fica mais dispendioso. Isso faz parte, irmãos, da disciplina do Senhor, do juízo de Deus. Eu quero que você deixe guardado aqui. Vamos rapidamente para o livro de Apocalipse. Por que eu estou fazendo essa conexão entre Lamentações e Apocalipse? Já fiz algumas vezes na exposição de Lamentações. Porque é preciso que a gente entenda que, assim como Jeremias profetizou acerca de um juízo que viria, que veio no ano 586, 587 a.C., a gente também, como igreja, profetiza a respeito de um juízo que virá, mas diferente do juízo de Jeremias, que foi um juízo onde ainda havia esperança, porque o remanescente seria salvo e iniciaria de novo, o crescimento do povo. No nosso caso, a gente profetiza a respeito de um juízo definitivo. Quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, é o fim da história. Então, o livro do Apocalipse, eu vou ler aqui. Eu quero falar das destruições. Eu creio que todos vocês já estão familiarizados, como a ira de Deus vai ser derramada, os cálices, as trombetas. Mas aqui, a parte derradeira, a parte final, Apocalipse 20. Esse é o dia que todos nós vivenciaremos. Todos os que já existiram, pessoas que ainda irão existir, eles vão vivenciar esse momento aqui. Esse é um dia que todos nós estaremos aqui. Tem um momento na Bíblia, uma passagem da Bíblia que você sabe que você vai viver, é essa. Muitas outras, mas essa daqui com certeza. A partir do versículo 11 do capítulo 20, eu não sei como está o seu subtítulo, mas o meu diz o juízo de Deus. Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu. Você imagina? A terra e o céu fugiram. A ideia aqui é a onipotência absoluta desse ser, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Você sabe que tem um livro com o seu nome? Com o meu nome. No meu caso, eu tenho 43 anos. 43 anos de história. Tudo que foi feito. Tudo que não foi feito. Tudo que foi pensado, falado. Está tudo escrito, irmãos. Olha a responsabilidade que a gente tem que ter. Por isso que Jesus disse, não saia por aí falando o que você pensa. Por quê? Porque você vai ter que dar conta. Quantas vezes a gente fala uma coisa e depois diz, meu Deus, falei uma bobagem. Por isso que se você estiver de alguma forma emocionado, seja com raiva ou com muita alegria, fique calado. Não deixe a emoção falar, porque senão vai sair bobagem. E você vai ter que dar conta de cada palavra frívola que sai da sua boca. Está no livro. Você disse isso tal dia. Eu nem me lembrava. Mas está aqui. Você fez. Você falou.
Ainda outro livro, o livro da vida. Esse é o livro. E nós esperamos que os nossos nomes estejam escritos neste livro. E todo aquele que tem o seu nome escrito neste livro, há evidências de que o seu e o meu nome estão escritos neste livro. Se as nossas vidas são transformadas. Essa é a evidência. A árvore e os frutos. A salvação e a regeneração. Arrependimento e fé. Então, como eu sei se o meu nome está escrito no livro da vida? Examine-se o homem a si mesmo. Você tem a Bíblia. E aí, você está vivendo de acordo? E não venha com aquela, sabe, aquela desculpa que a maioria das pessoas que não tem o seu nome escrito nesse livro dão. Ah, mas ninguém vive desse jeito. Não, seu compromisso não é com ninguém. Primeiro você tem que se preocupar com a sua alma. Então, mesmo que ninguém esteja disposto a obedecer, você deveria estar. Se o seu nome está escrito neste livro. Mas a gente sempre, arranja algum tipo de argumento que não vai adiantar. Os mortos foram julgados. O livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Pastor, mas a salvação não é pela fé em Cristo Jesus? Claro, irmão. É claro que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Falamos sobre isso ontem. Mas a evidência que a fé que salva nos alcançou são as boas obras. Assim, qual é a evidência que uma árvore é frutífera? Qual é? Os frutos, não é a folha. Jesus se deparou com uma árvore que tinha folhas, mas não tinha fruto. É a mesma coisa. Quando o apóstolo Paulo está falando da regeneração, da salvação pela fé, em Efésios 2, ele diz, a gente é salvo pela fé, lógico, não vem de obras. Mas a gente é salvo para as boas obras. Então, quando Cristo me alcançou, o que foi que mudou na minha vida? O que foi que mudou na minha estrutura de pensamento? Como foi que o meu coração foi transformado? Então é isso. Segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte, o além, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados. Um por um. Você já imaginou? Hoje, em 2023, nós chegamos, se eu não estiver enganado, pela primeira vez, a quantidade de 1 trilhão. Eu acho, né? Não, 1 bilhão. 7 bilhões de habitantes. Até pouco tempo a gente estava na escala de 6 bilhões e muitos milhões de habitantes no planeta Terra. Mas no ano de 2022 a gente chegou a esse número de 7 bilhões de habitantes. Você já imaginou? Eu estou falando só dos vivos. Mas aqui é todo mundo. Inclusive os que morreram. Tudo. Rapaz, mas isso vai demorar muito tempo. Não, o tempo lá não é igual ao tempo aqui. Então, isso vai acontecer, irmãos. Você está preparado? Porque isso deveria ser a sua preocupação primária. Ou seja, a nossa primeira preocupação é, e aí, como é que a gente vai se posicionar nesse dia? Como você, se você tivesse amanhã que se apresentar diante de uma autoridade para falar alguma coisa, você ia se preparar? Versículo 13. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Você ouviu? O inferno. A ideia aqui é que existe um inferno do inferno. Existe um lugar de tormento que todo aquele que morre hoje já vai.
Mas vai ter um juízo final aqui. Que esses que já estão sofrendo, sofrerão ainda mais. Os que já estão em alegria com o Senhor Jesus, se alegrarão ainda mais. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, e agora? Não tem como escrever meu nome aí? Não, não tem. Porque os nomes foram escritos antes da fundação do mundo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, esse é o nosso anúncio. Então, é difícil seguir a Jesus com certeza absoluta. O caminho é o quê? Apertado. A porta é estreita. Mas muito pior será o destino daqueles que não seguem a Jesus. Sem dúvida. E é preciso que a gente fale isso corajosamente. Em primeiro lugar, para a gente. Para que essa verdade norteie as nossas decisões diárias. Eu vou fazer isso porque isso vai me levar para o inferno. Ou eu vou fazer isso porque é assim que um cidadão do céu deve fazer e deve viver. É assim nossas escolhas. Está escrito que é assim que o cristão vive. E está escrito que é assim que o ímpio vive. E é isso que a gente tem que usar para medir a nossa vida. Eu acho que eu sou salvo. Cuidado. Você não pode achar. Tem que ter certeza. É possível? Com toda certeza. Agora voltando para o livro de Lamentações. Versículo 5. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Olha o que Jeremias está sentindo. Jeremias está vendo o povo passar. Submetemos, versículo 6, Lamentações 5, 6. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Adiantou? Não. Porque vieram os caldeus e destruíram todos, inclusive os assírios e os egípcios, que o povo de Deus estava confiando em vão. Ó, gente, eu acho que aquela pessoa vai me ajudar. Aquele ímpio vai me ajudar, porque tem ímpio que ajuda mais que crente. É sério, né? Você pensa assim. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Ó, já não existem. Foram dizimados. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Isso tem que ficar bem claro, irmãos, porque aqui não é Deus descontando o pecado de um e outro, não é isso. É como, por exemplo, nós todos somos condenados pelo pecado de Adão. Mas como é essa condenação? A condenação não é o que Adão fez, eu pago. Não, o que Adão fez ocasionou o meu nascimento de forma que eu nasço inclinado a pecar. E eu sou condenado pelo meu pecado. Agora, a raça humana foi contaminada pelo pecado de Adão, originariamente. E depois cada um veio pecando e é responsável pelo seu pecado. A ideia aqui é justamente, os pais fizeram coisas terríveis e foi isso que eles deixaram para os filhos. É como um pai, por exemplo, ou uma mãe, que passa a vida inteira fazendo de tudo para juntar dinheiro para deixar uma boa herança para os seus filhos. Como você acha que um filho e uma filha vai enxergar o mundo? A única coisa que importa é dinheiro. Porque foi isso que meu pai e minha mãe me ensinaram. Eles abandonaram tudo, inclusive a mim, para ganharem bastante dinheiro para deixarem para mim. E aí uma geração vai se tornando pior do que a outra. É como um fariseu
que atravessa o mar para fazer um prosélito. Depois disso, aquele prosélito se torna 2 vezes pior que ele. 2 vezes mais merecedor do inferno do que aquele. Por isso a gente tem que tomar tanto cuidado, irmãos, porque nós estamos deixando um testemunho para a posteridade. Ah, mas Jesus vai voltar na nossa geração. Talvez, irmãos, talvez. Mas e se não voltar? Qual testemunho a gente está deixando para a próxima geração? O que é que você tem deixado como testemunho na sua vida? Para aqueles que estão, né, atrás, do ponto de vista cronológico. Nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos o castigo das suas iniquidades. Versículo 8. Escravos dominam sobre nós. A ideia aqui, irmãos, é uma subversão à ordem natural. Ninguém há que nos livre das suas mãos. E a gente tem visto hoje isso na igreja. As pessoas que não deveriam pregar, pregando. Quem não deveria louvar, louvando. Quem não deveria administrar, administrando. Cada um fazendo o que quer, não importando o que Deus mandou. Como Deus organizou. Não, eu sempre sonhei em ser cantor. Eu também. Mas eu sei que Deus não me quer cantando. Ah, mas o pessoal vai ter que me engolir, porque eu vou cantar. Ele não me escolheu para fazer isso. Ah, mas é meu sonho. O que tem a ver o seu sonho? Ah, eu sempre sonhei assim, uma igreja grande, assim, formosa. O que Deus tem a ver com isso? E a gente tem visto isso, essa desestruturação, essa desordem. Paulo faz questão de dizer que tem que ter ordem e decência na casa de Deus. Mas não, é um monte de gente querendo fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. E quando é repreendido, ainda acha ruim. Isso é juízo. Isso é disciplina. Versículo 9. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão. Olha como se torna perigoso. Até o sustento, o mínimo sustento, se torna perigoso. Por quê? Porque o povo não valorizou quando o Senhor estava dando o pão nosso de cada dia. Olhe aonde a ingratidão vai nos levar. A ingratidão, irmãos, ela tem uma irmã gêmea, a murmuração. Onde você vê ingratidão, pode ter certeza que a senhora murmuração está junto. Eles não ficam muito longe, eles estão sempre juntinhos. Como best friends, melhores amigos. Rapaz, estou vendo murmuração ali, cadê a ingratidão? Pode ter certeza que está bem perto. Ah, minha vida está tão ruim. É mesmo. Você está vivo. Você está vestido e todo mundo que eu estou vendo aqui está bem alimentado. Não estou vendo ninguém com sinais de desnutrição. Pelo contrário. Então, de onde vem a nossa infelicidade? Da cobiça. E tem uma coisa que você precisa saber. Eu creio que a maioria de vocês já sabem. Essa é a minha esperança. Mas eu vou lembrá-los. Tiago. Vamos abrir no livro de Tiago, rapidamente. Carta de Tiago. Pastor da igreja de Jerusalém. Irmão, meu irmão do Senhor Jesus. Tiago, ele nos ensina como nasce o pecado para poder a gente matar o pecado pela raiz, evitar que ele cresça e se torne pior, para a gente lutar contra ele. Como uma bola de neve. Quando ela está pequena, é mais fácil. Quando ela se torna uma avalanche, destruição. Então Tiago diz aqui, logo no capítulo 1,
Como é que acontece o pecado? E eu vou fazer a leitura a partir da colocação aqui. Bem-aventurado, versículo 12, Tiago 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque isso faz parte do que ele vai dizer adiante. Porque é justamente quando a gente não suporta a provação que a gente começa a olhar para os lados e cobiçar uma vida mais fácil do que a provação que a gente está vivendo. Então, por isso ele começa falando, bem-aventurado o homem que suporta. O pecado já começa aqui, quando você não suporta. Quando você acha que não é para você isso. A minha cruz está muito pesada, alguém se enganou. E entregou a cruz errada para mim. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo. Ninguém ao ser tentado, e olha a palavra, por mais incrível que pareça, aqui na sua tradução e na minha tem assim, provação e depois tem tentação. Mas no original é a mesma palavra. É a mesma palavra no grego, mas ela tem essa aplicação distinta. Provação é quando nós somos colocados à prova, quando nós somos colocados em situações pelo próprio Deus para nos gerar um crescimento espiritual. Vou dar um exemplo. O momento em que Deus fala com Abraão, pega Isaac. É uma provação. E Abraão foi tentado e foi reprovado. Quando? Quando estava demorando de Isaac chegar, e aí sua esposa deu essa ideia, né? Você dorme com Agar e você vai ter um filho com ela. Ele foi tentado. E ele perdeu. O desejo dele ter um filho falou mais alto do que a obediência em esperar o tempo de Deus. Então, provação e tentação, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Às vezes, na nossa geração, o pessoal que diz, né? O demônio me fez pecar. O demônio não faz ninguém pecar. O demônio só nos influencia. Quem peca é eu ou você. O demônio, ele simplesmente tenta nos influenciar a tomarmos atitudes que nos distanciam de Deus. Mas ele não é. Você viu Satanás pegando a maçã, enfiando na boca de Eva e dizendo, morda! Você viu, por acaso, o diabo fazendo com que Davi ficasse hipnotizado e tivesse um relacionamento com Batseba, sem nem perceber o que ele estava fazendo? Não, Davi tomou aquelas escolhas de forma consciente. Ele desejou. Com certeza o diabo cooperou. E aí, Davi, você vai para a guerra? Fique calmo, eu já não estou demais. Essa ideia, com certeza, não veio de Deus. Chegou no coração de Davi e ele aceitou. E está lá, no tempo que o pessoal estava indo para a guerra, Davi disse, acho que eu vou ficar em casa. Vou mudar de férias, eu vou me dar umas férias. Parece os crentes de hoje, né? É janeiro é mês de férias. Avisou o pastor, estou de férias. Meu cristianismo. O diabo não está. E aí, a gente já sabe o que aconteceu com Davi, as consequências do pecado dele. Então aqui ele diz, Deus não tenta. E ninguém diga que é tentado por Deus. Pelo contrário, olha como surge. E por que é tão importante você entender, você e eu, a gente entender isso, para a gente matar pela raiz. A melhor hora da gente matar o pecado é quando ele ainda está na nossa mente. É a hora da gente matar ele, para não deixar que ele venha, desça para o coração e depois se transforme em uma ação. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E eu já mostrei a vocês, a cobiça surge quando a gente não suporta.
Por isso que eu não sei como é que está a sua estrutura, como é que está dividido, né, organizado o seu livro de Tiago, mas o meu está bem assim, claro, a origem do pecado, a partir do versículo 12. Porque é isso mesmo, quando a gente não suporta, o que a gente faz? A gente procura uma cisterna rota, a gente procura um caminho mais fácil. É a tendência natural do homem. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É como Paulo fala, olha, eles não suportarão a sã doutrina, então faz o quê? Eles não suportam a sã doutrina, mas eles também não querem ficar sem frequentar a igreja. Então como é que faz? Como é que soluciona esse problema? Não quero ninguém me pregando a verdade, mas também não quero ir para a igreja, não quero deixar de ir para a igreja. Então a gente paga para o falso mestre nos ensinar mentiras. Um cara de verdade. Levantarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências e cobiças, que são palavras interligadas. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e faz o quê? Seduz. Você sabe o que sedução quer dizer? Na nossa geração é fácil entender sedução. É só você lembrar de uma palavrinha, maquiagem. Então, às vezes você conhece uma pessoa, e aí ou então você vê a foto da pessoa, aí você vai se encontrar com essa pessoa, aí a pessoa diz, eu sou fulano, eu digo, não, eu estou com a foto aqui. Isso acontece muito na eleição. A foto que aqueles políticos colocam, né, para você votar, né, na inscrição deles, né, no TRE, TSE, são fotos assim, bem trabalhadas. E às vezes você diz assim, eu votei no político tal, aí o político tal passa do seu lado, você nem reconhece. Mas como assim? Essa pessoa é aquela pessoa que está naquela foto ali, na urna? É. Então, a sedução é essa ideia, enganar, tentar agradar. Para o quê? Para trazer você para perto. Para lhe fazer o bem? Não. Então, o pecado seduz a gente. O pecado oferece aquilo que a gente quer. Alegria. Saúde. Sabe o que é que o pecado dá? Aquilo que o pessoal deseja na lista de final de ano. Não sei se vocês receberam, né? Algum tipo de cartãozinho digital de final de ano, né? Porque hoje tudo é digital, né? Olha, eu desejo para você um 2023 cheio de saúde, dinheiro, sucesso. Ninguém deseja arrependimento. Seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, olha a ideia. Então você começou a cobiçar uma coisa na cabeça, não lutou contra aquilo. Aí ela começa a crescer, como numa gestação. A mulher engravida, a barriga cresce da noite para o dia? 9 meses. É o período gestacional, né, do ser humano. O do pecado é muito menor. Pode ser minutos, podem ser dias, podem ser segundos. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que lutar imediatamente. Depois de haver concebido da luz, chegou ao pecado. E aquilo que você concebeu vai te matar. É como se você desse a luz a um filho que vai te matar. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha o cuidado de Deus, usando aqui o nosso amado irmão Tiago, para nos mostrar como é que acontece na nossa vida, para a gente lutar contra. Então quer dizer que aqui, então, é a própria cobiça. Então quando eu cobiçar alguma coisa, é aqui que eu vou cortar o mal. Como a gente diria, eu vou cortar pela raiz. Eu não vou deixar ele crescer aqui. Eu vou ficar cobiçando. E um dos melhores remédios, ou o melhor remédio para a cobiça, é a satisfação.
eu aprendi a viver contente. Ali fala de eu aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Eu não vou sair por aí cobiçando algo só porque a minha vida, aos meus olhos, está difícil. Não sou eu que vou determinar os meus caminhos, eu não tenho sabedoria para isso. Eu vou continuar seguindo o caminho por mais apertado que ele esteja, porque é nesse caminho apertado que eu sei que o Senhor está comigo. Que a sua vara e o seu cajado me consolam. Voltando agora para Lamentações 9, já quero concluir. Com perigo, Lamentações 5, versículo 9. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada no deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno. Esse ambiente inóspito que eles estão vivendo agora, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens da cidade de Judá. Olha o que está acontecendo, irmãos. A imoralidade, a perversão. Os príncipes foram por eles enforcados. Olha o que eu falei a vocês. Jeremias já havia dito isso. Aqueles que recebem do Senhor uma função de liderança, se não exercerem essa liderança de maneira correta, serão duramente julgados ou disciplinados para que sirva de modelo. Mais uma vez, a quem mais é dado, mais lhe é exigido. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. E os velhos aqui, irmãos, fala numa cultura um pouco diferente da nossa. A gente vive numa estrutura de cultura onde as pessoas idosas são desvalorizadas. Mas no Oriente não é assim. No Oriente, os mais velhos são extremamente respeitados e valorizados como pessoas sábias. E aqui ele está dizendo, olha, eles que não exerceram a sabedoria que deveriam ter exercido, ensinando para as outras gerações, agora eles não estão recebendo honra, muito pelo contrário, estão sendo desonrados. Versículo 13: os jovens levaram a morte, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Olhe como Jeremias tem esse cuidado de mostrar para a gente todas as classes, todas as faixas etárias são atingidas. Então você acha que se você fizer uma escolha ruim, só vai resvalar em você? Gerações podem sofrer as consequências de uma escolha ruim. Um mau testemunho pode fazer com que tantos tropecem. A gente vai dizer, por exemplo, das seitas. Pessoas que fundaram essas seitas há 100, 200 anos atrás, e hoje essas seitas que começaram com poucos, têm milhões de seguidores ao redor do mundo. Seitas como Testemunha de Jeová, Mormons, Adventistas do Sétimo Dia. Hoje tem milhões de pessoas seguindo o erro de um pequeno grupo que hoje influencia milhões. A teologia da prosperidade. No nosso país, por exemplo, a gente tem o exemplo de 2 homens que começaram juntos e hoje são responsáveis por igrejas com milhões de seguidores, que é o R.R. Soares e o Edir Macedo. Um parece que é casado com a irmã do outro. Eu nunca sei qual é, mas eu sei que um é casado com a irmã do outro. Eles têm um grau assim, né, de contraparentesco. E eles começaram juntos, eles fundaram a igreja juntos, mas logo no começo eles se separaram e foram cada um para o lado, mas pregando os mesmos erros. E essa igreja deles já fez filho, porque esse apóstolo Valdomiro é um ex-universal. Ele é um ex-bispo da igreja de Edir Macedo da Universal, que não estava achando provavelmente muito bem o dinheiro que estava recebendo lá e querendo receber mais por boa sua própria. Tudo aqui, tem gente que nem sabe disso.
Mas como você não sabe, aconteceu aqui no nosso país. Qualquer jornal, qualquer internet que você abrir, está escrito isso, mas as pessoas nem se preocupam em investigar. Você acredita em qualquer coisa. Olha como as pessoas são atingidas, irmãos. Como a gente tem que ter mais responsabilidade naquilo que a gente faz. Por quê? Porque tem sempre alguém olhando para a gente. Já pensou? Não, fulano está ali, ó. Fulano é da verdadeira igreja. Ele falou que é do verdadeiro evangelho. Ele está fazendo aquilo, então eu também posso fazer. Não. Mas assim, eu nunca disse para a pessoa fazer aquilo. Ela fez porque quis. Você ajudou. A pessoa vai dar conta do pecado dele. Mas pode ter certeza que na sua conta vai ter uma participação naquilo ali. O que é que a gente tem influenciado as pessoas? Às vezes as pessoas dizem, pastor, o senhor coloca fardos pesados. Ô irmão, não coloco fardo pesado em ninguém. Mas todos nós, se somos cristãos, temos uma cruz para carregar. Agora, se você não quer carregar a cruz, não se diga cristão. Seja pelo menos coerente. Porque dizer que você é um cristão e não quer carregar uma cruz, então diga que você não é cristão. Admita. Mas parece que as pessoas acham que é isso, né? Não, ser cristão é somente dizer que a gente acredita, falar amém, aleluia de vez em quando. Não. Escolha séria. Com sérias consequências. Tanto no mundo físico e principalmente no mundo espiritual. Você lembra como foi que aquele demônio que estava em uma pessoa, possuindo uma pessoa, respondeu aos 7 filhos daquele sumo sacerdote, que eram aqueles meninos exorcistas? Eu sei quem é Paulo. Ó, o mundo espiritual sabe quem a gente é. Sabe a que reino a gente pertence. Você pode, eu e você, a gente pode até se esconder entre nós. Mas no mundo espiritual não. Aquilo que a gente acha que está fazendo, ninguém vê, os demônios estão vendo. Então até sorrindo. Por isso, irmãos, quando alguém é hipócrita, às vezes eu vejo gente assim se incomodando com a hipocrisia dos outros. Eu digo, irmão, se você tiver que se incomodar com a tua hipocrisia, se incomode com a sua. Se é que você é, né? Se não for, glória a Deus. Mas assim, a hipocrisia dos outros só está prejudicando ele. Não vou lá porque fulano é um hipócrita. E você é quem? O que vai destruir as trevas? Mais trevas? A luz. Se fulano é hipócrita, deixe que a sua fé em Cristo destrua a hipocrisia que existe nele para que ele seja alcançado. E não use a hipocrisia do outro para justificar a sua. É isso que o diabo quer, irmãos. A gente não vai fazer a vontade do diabo. Os jovens, versículo 14, os anciãos já não se assentam na porta. Era o lugar de honra deles, sentar na porta da cidade. Era onde as pessoas buscavam conselhos, traziam situações que precisavam ser resolvidas. Era lá na porta que estavam os sábios que iriam resolver, ajudar na resolução de conflitos. Os jovens já não cantam. A juventude, que deveria ser conhecida por essa alegria santa, diga-se de passagem, viu? Não profana nos nossos dias. Já não canta. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Porque é isso, irmãos. Aqui Jeremias está mostrando para a gente, nós estamos tendo o privilégio de ver o fim. Para quê? Para que a gente evite ir para um lugar que a gente não quer ir. Quem
Quem aqui, em nome de Jesus, quer ir para o inferno, irmão? Porque se você quer ir para o inferno, você está no lugar errado. Porque aqui a gente está pregando a verdade e a gente está fazendo de tudo para todo mundo ir para o céu. Pela graça de Deus. Quem aqui quer ir para o inferno? Ninguém. Mas se a gente não der atenção aos alertas, é lá que a gente vai parar. Os alertas estão aqui para isso. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Olha, eu já vou concluir nos 5 minutos. 5 a 10 minutos eu concluo, mas só para que isso fique bem claro. Abra rapidamente comigo em 2 Coríntios. Perceba que o apóstolo Paulo, ele já havia falado aos Coríntios sobre esse tema, mas na segunda carta ele reforça. Segundo aos Coríntios, ele diz, versículo 3, 4, a partir do capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Incrédulos aqui, irmãos, não é quem está fora da igreja, é quem está fora de Cristo. Todo que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Então, estar em Cristo é isso. É buscar andar como ele andou. Então, o incrédulo é aquele que não busca isso. Por quê? Porque está cego. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. A nós mesmos como vossos servos. Por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá. É isso, irmãos. A gente antes era o quê? Antes. Mas agora tem que ser luz. Há um imperativo na sua vida e na sua vida e na minha. Nós não podemos ser neutros. Tem que ter luz. Tem que ter sal. Tem que ter sabor. Senão não há evidência de salvação. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Aqui é o regenerado. Ele não vai conseguir esconder a luz. Por quê? Porque o poder de Deus nele é muito maior. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, ainda aqui, Paulo está escrevendo aos Coríntios. Mais adiante. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 13 de 2 Coríntios, para que a gente possa concluir. Versículo 5, na conclusão da carta, ele está falando, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos. Perceba que Paulo já havia falado a respeito de se examinar na primeira carta, quando ele fala da ceia. Agora o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão para dizer como os coríntios deviam proceder no autoexame mais abrangente, não só em relação à ceia, mas em relação à fé deles. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E aí? Como é? É você e você, irmão. Se você é regenerado, é você e o Espírito Santo que habita em você. Aleluia! Glória a Deus! É o Espírito Santo dizendo aí, meu irmão, o negócio aqui ainda está precisando. Dá uma podada. Tem olho que tem que ser arrancado, tem mão que tem que ser decepada, tem pé que tem que voar por aí. Examinai-vos
a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos. Aqui, irmãos, é como uma pessoa que está fazendo um feijão. E aí pega aquele caldozinho, né? Bota na mão assim com a colherzinha. Não é isso mesmo? Eu não cozinho não, irmão, mas eu vejo, né? Aí pega aquele sal para ver se o tempero tá bom, né? O sal tá bom, se o tempero tá bom, se precisa acrescentar alguma coisa. Essa é a ideia, quando Paulo está falando de provai, porque o exame fala de você examinar do ponto de vista externo, como você está examinando aqui. Por exemplo, vamos imaginar que o irmão Mateus pintou a igreja. Aí vai chegar o irmão Paulinho, que é um pintor, né? Por excelência, e ele vai analisar para ver se a pintura de Mateus ficou boa. Então ele não precisa lamber a tinta. Mas é diferente se alguém chega aqui, né, e diz: será que o cachorro quente que a irmã Rita fez está bom? Me dê aqui que eu vou dar uma experimentada. Aí você come um todo e diz: ainda não senti sabor. Se me der outro aí para eu experimentar. Profetiza assim. Porque tem coisas que você tem que provar. E você tem que ter uma experiência mais íntima. Então ele usa esses dois verbos. Examinar, provai-vos a vós mesmos. Provai a quem? Nós mesmos. Porque, irmãos, se tem gente fazendo a coisa errada, deixe que você que está fazendo a coisa certa seja um instrumento de Deus para aquele que está fazendo a coisa errada se arrepender e ser salvo. Que vai adiantar ficar um putando dentro pro outro? Quando isso acontece, está todo mundo errado. A luz não grita, a luz brilha. Examinai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Ó, Ele está aí. Ele está dentro de mim e de você. Está vendo tudo que a gente pensa. A gente que já matou uns 5 irmãos, já matou o pastor umas 10 vezes, Jesus estava vendo. Foi. Ó, salva! Se não é que já estáis reprovado. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Olha a esperança de Paulo. Estamos orando a Deus. Essa é a oração de Jeremias. A gente vai ver ali concluindo já o livro de Lamentações. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados. Ou seja, a gente não quer parecer, a gente quer ser. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejam tidos como reprovados. Se você está fazendo o que é certo e as pessoas estão apontando o dedo e estão te julgando como errado, irmão, se for Jesus que mandou, Ele garante. Como eu tenho certeza, durante esses 11 anos de ministério, os dedos que me reprovaram foram muito mais do que os que apoiaram. Mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu gostaria que as pessoas também soubessem o que estão fazendo. Seja o bem, seja o mal. Porque quem está fazendo mal ainda há tempo para se arrepender. Voltando agora para Lamentações, para a gente concluir. Versículo 16, caiu a coroa da nossa cabeça. Ou seja, não tem mais vitória. Sem Cristo, não tem vitória. E a nossa vitória está nele. É nele que nós somos mais do que vencedores. Mas sem ele, é só derrota. Por mais que o mundo nos julgue vitorioso. Nós tivemos um exemplo esses dias. Pessoas famosas morreram. Né, do futebol, morreram. O mundo julga essas pessoas hiper vitoriosas.
mas a gente sabe que a vida delas não é um exemplo a ser seguido. Muito pelo contrário. Mas o mundo aplaude essas pessoas. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Eu acho bonito, porque Jeremias se inclui. Então, se tem algum tipo de equívoco na nossa congregação, todos somos culpados. A gente tem mania, às vezes, de dizer que a culpa é do pastor. É mais fácil, né, a gente culpar um só. Ou então a culpa é de X e de Y, A e B. Não, irmãos, se tem algum erro, a culpa é de todo mundo. Todos somos corresponsáveis uns dos outros aqui. Estamos aqui para nos estimular ao amor e às boas obras, de maneira que, se não estamos nos estimulando ao amor e às boas obras, estamos em pecado. Tem alguma coisa errada. E você está fazendo o que para consertar? É como, por exemplo, você chega do lado do carro de alguém e diz, ó, seu pneu está murcho, seu pneu está furado. E vai embora. Vem cá, porque não ajuda. Só vai dizer que está furado? Não, está lá, porque não ajuda a trocar. Já que você sabe que daquele jeito não dá para rodar. Então a gente é muito bom. Apontar as falhas é importante, sabe? Mas ajudar na correção é mais. Faz parte. Você viu a falha? Amém. Agora vamos ajudar a consertar. Por isso caiu doente o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Você está percebendo que Jeremias está se incluindo? Porque às vezes a gente podia ser tentado a pensar, mas Jeremias não tem nada a ver. Jeremias pregou para esse povo não chegar nessa situação. Mas ele faz parte desse povo. Então, preciso que a gente tenha essa sensibilidade. O apóstolo Paulo diz, eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Eu creio, irmãos, que a gente não está nem arranhando a superfície do significado profundo desse versículo. Fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. A gente não está fazendo quase nada, com quase ninguém. E a gente está até atrapalhando os que quase estão sendo salvos. Eu me incluo nessa exortação, viu? É para mim. Depois não achar que estou direcionando. Se tem alguma direção aqui, é para mim, viu? Uau! Pelo Monte Sião está assolado, andam as raposas. Então, se a igreja não está exercendo o ministério que deveria, sendo a luz que deveria ser, nós fomos privilegiados com a missão dada pelo próprio Cristo, nosso Salvador, Jesus. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Que privilégio maravilhoso. Versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. Então não importa se é os caldeus que estão dominando, se é XY que está no poder. Não, quem reina é o meu Senhor. Independente da situação que eu esteja vivenciando, Ele reina e Ele é bom. E Ele quer o meu bem. Está doendo. E se está doendo, é para o meu bem. Então me ajuda, Senhor, a compreender por que essa dor. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de quê? De geração em geração. Tendo que o mesmo Deus que guiou Davi é o que guia a gente.
O mesmo Deus que chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para onde te mostrarei. É o mesmo Deus da gente. O mesmo Deus que levou Enoque para o céu sem ver a morte. É o mesmo Deus da gente. O mesmo Deus que falou com Noé para construir a arca. É o mesmo Deus da gente. Ele reina eternamente. Isso deveria trazer muita paz e segurança ao nosso coração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Olha o clamor de uma pessoa arrependida. Ela sabe que Deus não tem a obrigação de salvar ela. A pessoa arrependida é assim. Irmãos, Deus não tem a obrigação de me levar para o céu. Se Ele quiser me lançar no inferno, Ele é justo. Não, mas eu fiz tanto pelo Senhor. Se você fez, tem alguma coisa que não tenha sido pela força dele? Tu, Senhor, reinas eternamente. Versículo 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Seu clamor irmãos, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Há uma diferença muito grande para Deus, né? Essa diferença da gente se queixar com Deus e da gente se queixar de Deus. Então, apresentar as nossas dores, sofrimentos, angústias e tristezas a Deus não é pecado. Pelo contrário, é fé. É um sinal de obediência, de submissão. O Senhor é o meu refúgio. Então, para que eu vou clamar, Senhor? E aí você apresenta o que você tem que apresentar. Mas há uma diferença. Quando a gente se queixa de Deus. A mulher que tu me deste. O Senhor me colocou nessa situação. Então, há uma diferença grande, irmãos. Infelizmente, a gente tem seguido o caminho errado. A gente tem se queixado de Deus e não para Deus. Querendo fazer de Deus culpado pelas nossas escolhas ruins. Versículo 21, perdão. Converte-nos a ti, Senhor. Olha o que é um clamor. Isso é um clamor. Não é? Senhor, muda a nossa vida. Agora é só vitória. Do que adianta, irmãos, se a gente tem um triunfo temporário e uma condenação eterna? Por isso, a gente quer o quê? Senhor, que esse sofrimento tenha valido a pena. De que forma? Converte-nos a ti, Senhor. Que bonito. Eu não vou prolongar muito. Mas o Senhor diz isso o tempo todo. Mas no livro de Abacuque, ele fala sobre isso. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. É o clamor de Abacuque, capítulo 3, se eu não me engano. Versículo 21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Olha a convicção. Porque com Deus não tem meio termo. Deus é perfeito e Ele é onipotente. Então, se Ele converter, está convertido. Se Ele disser, haja luz, é luz, irmão. Por isso que a gente tem esperança de entes queridos que hoje estão a anos-luz de Cristo. E quanto mais a gente prega, parece que mais se afasta. Mas se o Senhor olhar para um desses e disser, haja luz, eles ficam mais crentes que a gente. É eles que vão 5 horas da manhã, e aí, vamos orar? Aí você vai dizer, Senhor, também não precisava tanto. Senhor, eu só queria que essa pessoa fosse salva e crente. Mas assim, para me chamar 5 horas da manhã para orar, aí, Senhor, aí só exagerou. Aí que ele faz assim. Aquele que a gente estava orando assim, às vezes, né? Ô, Senhor, alcança esse meu familiar. Senhor, eu creio que, ô, Senhor, minha pouca fé, eu acho que ele nunca vai ser alcançado. Cada vez é mais distante de ti. Ele tem um ódio de tudo
que é ligado ao Senhor, essa pessoa se converte e fica mais crente que a gente. E aí vai ser um perigo. Porque aí essa pessoa vai ver que tem pontos na nossa vida que ainda precisam ser corrigidos. Ó, você que exortava, vai ser agora exortado. Eu acho que eu não vou orar mais pela conversa do fulano, não. Como assim, irmão? Vai orar sim. Ó, chega a água cair. Ore! Pastor, mas aí a pessoa vai me exortar, Mas é bênção. Porque os dois estão se santificando. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Olha que coisa bonita, irmão. Se pedir a Deus. É isso que o salmista fala quando deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não está falando de um coração cobiçoso. Eu acredito que Deus é na minha vida, então Ele vai me dar um iate, uma lancha, uma vida, sabe? Não tem nada a ver. Está falando disso aqui, ó. De uma pessoa que pede, Senhor, eu quero ser arrependido de verdade, eu quero ser convertido de verdade. Vou fazer o que você está pedindo. Versículo final do livro de Lamentações. Porque nos rejeitarias totalmente. Olha como é um arrependido, irmão. Sabe o que nos mantém humilde? O temor ao Senhor. Há um perigo muito grande. Eu já vi isso. Que é a questão da falsa sensação de segurança. Eu já presenciei alguns fatos na igreja muito tristes. Casais, antes do marido se tornar cristão, da esposa se tornar cristã, o marido tratava bem a esposa quando ela não era cristã. Aí a esposa se tornou cristã. Aí o marido começa a tratar mal. Por quê? Porque agora ela é crente, ela vai ter que maturar. Eu posso fazer o que eu quiser e ela não vai se separar de mim, porque não pode divorciar. Isso acontece também, no contrário. O marido era incrédulo e a esposa fazia tudo para agradar o marido porque não queria divórcio. Aí o marido agora é crente. A esposa está nem mais aí para o marido. Por quê? Porque ele não vai poder se separar de mim. Senão eu vou lá e falo com o pastor dele. Não pode divórcio. Só se eu adulterar. Não vou adulterar, só vou infernizar a vida dele. Só vou fazer isso. Aleluia! Não vejo aleluia, porque vai ter. Irmãos, Deus está vendo. A mulher, o marido que acha que se deu bem, porque o cônjuge cristão não vai abandonar, está com sérios problemas. Porque esse cônjuge cristão tem um pai, que é Deus. E Deus fica irado quando tratam mal os seus filhos. Esse cônjuge ímpio que acha que está bem, fazendo a sua impiedade, vai ter que dar conta. E vai doer muito. Mas o sentimento do cônjuge que está sendo maltratado é esse aqui. Senhor, está doendo, Senhor. Mas eu sei que essa dor é temporária. O Senhor não nos rejeitará para sempre. Ou seja, a dor não vai durar o tempo todo. Como é que o apóstolo Paulo explica isso aqui? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então essa é a sensação. O ímpio, ele pode cometer as impiedades dele. E é até profético, porque o sujo irá se sujar mais ainda. Mas a gente não pode. Somos crentes. Por que te enfureceria sobremaneira contra nós outros, Senhor? Então, quando um cristão se coloca nessa condição de que aconteça o que acontecer na minha vida, Deus é sempre bom. O diabo, ele vai ficar praticamente de mãos atadas
para nos fazer cobiçar. Por quê? Porque você sabe que Deus é bom. Vou dar um exemplo de 3 jovens que fazem parte dessa geração aqui, ó. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses não eram os nomes de nascimento deles, né? Mas eles receberam esses nomes quando foram para a Babilônia. E em um determinado momento o rei, ele exigiu ser adorado. E aqueles jovens disseram: a gente não adora, não. A gente só vai adorar ao Senhor. E aí o rei, extremamente irado, diz: que Deus é esse que poderá livrar vocês das minhas mãos furiosas? Vou mandar acender a fornalha 7 vezes mais quente. Precisava isso para queimar ele? Não precisava. Mas a ideia é só de quê? De colocar medo na gente. O do IPVA desse ano, o IPTU, quem mora de aluguel, a taxa que vai corrigir o aluguel. Eita, meu Deus do céu. Aí você já pega a Bíblia, assim, já dá um abraço, dorme até abraçado com ela. Ó, Senhor Jesus. Sadraque, Mesaque e Abidnego olharam para o rei e disseram que nós deveríamos dizer para nós mesmos todos os dias quando somos atacados por esses pensamentos diabólicos. Ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos prostraremos a nenhum falso Deus. A nossa fé não está na mesa de negociação. Nossa fé não está à venda, Satanás. Então, o que eu tiver que passar vai ser para a glória de Deus e eu passarei. É para ir para a fornalha? A gente vai. Se ele quiser me livrar, ele me livra. Mas se ele não quiser, ele continua sendo Deus e a gente morre queimado, como muitos cristãos morreram. A gente fala da Sadraque, Mesaque e Abidnego, da aparência, né, de Cristo lá com eles. Mas e os cristãos, milhares que morreram queimados? O destino deles foi melhor do que os Sadraque, Mesaque e Abidnego, no sentido que eu falo assim, cronológico. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego ainda ficaram anos aqui na terra lutando contra o pecado deles e contra um mundo perigoso. Os cristãos foram queimados, sofreram por um tempo e entraram na glória. Descansaram. Essa é a visão que a gente tem que ter do mundo. Essa é a visão que a gente tem que ter dos problemas. Essa é a visão que a gente tem que ter das circunstâncias que são dolorosas para a gente. Eu já vou concluir. Mas tem um hino na igreja, esse hino é bem antigo, mas ele é traduzido para português. Acho que o irmão Paulinho até já cantou ele, com certeza os irmãos devem ter louvado. Sou feliz com Jesus. Esse hino foi escrito em inglês originariamente, se não me engano, por um pai que perdeu as 3 filhas em um naufrágio. E você sabe onde ele escreveu? No local do naufrágio que levou as suas filhas. A esposa dele disse: pois é, porque a esposa dele estava na viagem, ele não foi. E a esposa dele foi salva. Se eu não me engano, a história é essa. Se eu tiver qualquer erro, me perdoe. Mas a esposa chega e fala para ele: foi aqui que as nossas filhas morreram, nesse local da viagem. E aí ele entrou na cabine e escreveu: estou feliz com Jesus. Você percebeu? Ele perdeu as 3 filhas. Sou feliz com Jesus. Isso não é louco? Não, isso é crente. As filhas dele eram crentes. E ele também era. Ele encontraria com elas. Eu sou feliz com Jesus. Quando a gente fica se reclamando, eu estou falando de mim, viu? A gente reclama de qualquer coisa. 3 filhas. Uma vez só. Sou feliz com Jesus. E a gente preocupado com dinheiro, com enfermidades que muitas vezes são tratadas. Mas eu sinto dor. É isso mesmo, irmão. Aqui na terra é dor. A dor é
um ótimo alerta para o crente. Por quê? Porque nos mostra que o céu não é aqui. Então, quando minha gastrite ataca, não é aqui no céu. Esses dias, meu filho, o joelho que já tinha um tempo que não doía, voltou a doer. Condromalácia patelar, que eu tenho nos dois joelhos. Bursite, tendinite, esofagite. São todos alertas. O céu não é aqui. Então eu tenho alguns alertas de que o céu não é aqui. Sabe? A gente deveria orar mais, como a gente viu aqui. Converte-me, Senhor. Do que, Senhor, está doendo esse machucado, sobra. Ah, que metiolate. Esse metiolate arde. Sopra aqui, Senhor. Não, é converte-nos. E seremos convertidos. Faz, Senhor, desse trapo aqui, um crente. Eu estou falando de mim, eu que sou trapo, viu? Sou mesmo. Essa tem que ser a nossa oração fervorosa, irmãos. Por quê? Porque no dia que a gente for crente, irmãos, a gente vai ver que é legal demais ser crente. Você imagina você fechar os olhos, audiência com Deus. Meu Deus. Você está com dúvida em relação a alguma escolha da sua vida, Deus te ilumina. Você está com algum tipo de temor, o Senhor te dá segurança. Essa é a vida do crente. Por isso que Paulo, aqueles sofrimentos que ele passou, a frase que ele diz é: Ele sempre nos conduz em triunfo. Seja assim nas nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos amar tanto. Obrigado, Senhor, por esse amor indizível que nós sentimos essa noite, sendo derramado sobre nós. Esse amor que nos constrange, Senhor, me constrange. Não somos dignos desse amor. Não somos merecedores dessa repreensão amorosa, desse cuidado sincero que o Senhor tem devotado a nós. Por isso só podemos agradecer, Senhor. E a semelhança do que aprendemos hoje nas palavras de Jeremias, fazemos delas as nossas. Converte-me, Senhor. Vou começar de mim, Senhor. Eu fui separado para pastorear essa congregação. Me ajuda, Senhor, no cumprimento dessa tarefa. A fazê-la de maneira correta, Senhor. E glorifique o Teu nome. Traga edificação para os meus irmãos. Santificação para todos nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser o que precisamos ser, luz e sal. Nada menos que isso, Senhor. Não nos deixa ser seduzidos pelas concupiscências do mundo, Senhor. Mas que estejamos cada vez mais maravilhados com as bênçãos espirituais que já nos estão disponíveis nas regiões celestes. Obrigado, Senhor, por tudo. Porque se há algo de bom nas nossas vidas hoje, é pela Tua graça que nos alcançou. Completa, Senhor, em nós a Tua bendita obra, Senhor. Nós damos em paz e que haja sempre nos nossos corações e mente a Tua paz, que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente e não deixe de dizer milhares de vezes para você: Deus é bom, sempre, sempre. Amém.